Romanos 1, Romans 1, versículo 16. verse 16. O apóstolo Paulo está falando aqui, pois não me envergonho do evangelho, Apostle Paul is saying here, for I am not ashamed of the gospel, porque é o poder de Deus. for it is the power Então of o God. evangelho é o poder de Deus. So the gospel is the power of God. Fala poder. Say power. Mais forte, Say poder. power. Fala o evangelho So the gospel é o poder de Deus. is the power of God. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. To salvation for everyone who believes. Primeiro do judeu e também do grego. For the Jew first and also for the Visto Greek. que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Como está escrito, o justo viverá pela fé. As it is written, the just shall live Eu by preciso que o faith. pessoal da projeção acompanhe a leitura. O justo viverá por fé. Just shall live by O faith. justo viverá por The fé. just shall live by O faith. justo viverá The por just fé. shall live by faith. O justo The viverá just por fé. shall live by faith. O justo viverá por fé. The just shall live by Você faith. vive por fé. You live by faith. Você vive por fé. You live by faith. Você não vive por vista. You don't live by what you see. Você está me ouvindo? Can you hear me? Você não vive por You vista. don't live based on what you see. Você vive pela fé. You live by faith. Come on, Jackie. We have two Jackies translating today. Yeah. Jack in English and Jackie en espanhol. Aleluia. O justo vive pela fé. The just lives by faith. Say it out loud, Jackie, em espanhol. Mais alto. El justo vive por fé. Correto? Meu sotaque é muito bom, viu, em espanhol? My accent is just Pero que perfect. sim, pero que não. O justo vive pela fé. The just lives by faith. Você sabe que isso tem que estar marcado no nosso coração todo tempo. You know, this needs to be imprinted in our heart. Essa semana, se você forever. tiver algum problema, você vai falar em voz alta: eu vivo é pela fé. If you're going through an issue during this week, you will say it out loud. The just will live Eu by vivo é faith. pela fé. I live Eu by vivo faith. pela fé. I live by Eu não faith. vivo por vista, eu vivo pela fé. I don't live based on what I see. I live by faith. Essa é uma promessa That de is a Deus. promise of God. Você está me entendendo? Essa é uma promessa de You Deus. understand that it's a promise of God. Isso aqui não é simplesmente algo que está escrito por estar escrito. A palavra de Deus ela é intencional em tudo. The word of God is intentional in every way. Então fala mais uma vez. So say it once O more. justo vive The just will live pela fé. by faith. Então o apóstolo Paulo está aqui falando, eu não me envergonho desse evangelho, So the apostle Paul is saying here, I am not ashamed porque of esse this gospel. evangelho é poder de Because this Deus gospel is the power of para a God salvação de todo aquele que crê, to salvation for all who believe. porque o justo vive pela fé. Because the just lives by faith. É o poder de Deus para a salvação It is the power of God for de salvation. todo aquele que trabalha muito, To all those who work really hard. de todo aquele que cumpre todos os mandamentos da All Bíblia. those who fulfill all the commandments. Nenhum de nós aqui consegue cumprir. No, because none of us can do it. Provavelmente você não lembra nem a sequência dos 10 mandamentos. You probably don't even remember the sequence that the Ten Commandments go. Não é verdade? Pode ficar em paz. Just Pode ficar em relax. paz. O 613, alguém sabe? The 613. Anybody here? Olha, tem um que todas as vezes que tem uma festa na casa da La Rubia, eu quebro ele. There's one that every single time La Rubia throws a party, I break. Porque a La Rubia faz um bobó de camarão. Because La Rubia, she has this bobó of shrimp. É um caldo de camarão. It's a stew. It's this thick sauce made of shrimp. Você fala, não, pastor, o que tem a ver? Oh, what does that mean, Você nem Pastor? sabia, Why? né? You didn't even know. Mas a lei condena comer camarão. But the law condemns eating shrimp. Pecadores. Sinners. A lei condena comer linguiça. The law condemns eating sausage, Linguiça de porco. pork sausage.
É carne de porco. It's pork. Você acha que há exceções, né? Oh yeah, you Não think há there are exceções. exceptions, right? No, there Não, are no eu como linguiça de exceptions. porco, com muita alegria. I love pork sausage. Eu falei para Jaqueline que eu vou matar um porco esse ano para fazer linguiça e carne de lata. So Jackie, I'm killing a pig during this year, because I want this kind of meat that we have in Brazil that you store in cans In the lard. and then sausage. In lard, assim, ó, na Yes, gordura. it's dipped in lard. Aí ela falou para mim, para que matar? Por que você não vai lá e compra? And then she said, "Why do you have to kill it here? Just go out and buy Tem it. graça? Is it fun?" Não tem graça. Ir lá no açougue, me dá It's um no pernil. fun. Não, você tem que ter desde o início. No, you gotta do it from the beginning. Se alguém quiser me ajudar, eu aviso aí. Anybody wants to help, just Aleluia. let me know. Ela não sabe, She doesn't know. mas eu já comprei o maçarico para pelar o porco. I already bought the instruments, the torch. Oh my Para God. limpar o porco. Eu já comprei. To clean Pela fé eu já the comprei. Ele tá lá na garagem guardado. Daqui uns dias eu faço. Mas você sabe, nós quebramos a lei. But we break the law. Jesus falou que se alguém quebrar um mandamento da lei, quebrou tudo. Jesus said, if you break one commandment only, Você não you've pode broken escolher them o all. que você quer cumprir na lei. You can't choose whatever you want to fulfill Na in cabeça the de law. muita gente parece isso, eles escolhem. Because people just pick and choose. Não, comer porco não, isso aí é No. velha aliança. No, pork is part of the old covenant. Não, comer porco é velha aliança mesmo, é lei mesmo. Yes, it is the old Da covenant. mesma forma que são todos os outros 612 pecados. The same way that the others, the As ordenanças. 612 are Quebrou um, quebrou tudo. in the old covenant. Não, tá falando só do não mentirás. No, it's just you shall not lie. Não, tá falando de tudo. No, it's talking about every single one. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Christ fulfilled the law in Ele é o our único que place. pôde cumprir a lei. He's the only one who did it. Ele é o único que pôde cumprir toda a lei. The only one who fulfilled all Ele the é law. aquele perfeito que nele não habitou nem entrou pecado algum. He's the perfect one, and in him there was and there is no sin. O Cordeiro de The Deus Lamb of God que cobre o pecado do mundo. that covers the sin of the world. Ele é o Cordeiro de Deus que Is cobre o he pecado do the mundo? Lamb of God that covers the sin of the world? Ele é o Cordeiro de Deus que No, he's the Lamb of God that que tira o pecado do mundo. takes Fala, away tira o pecado do mundo. takes away the sin. Porque o of the Cordeiro world. da velha aliança cobria. Because the Lamb in the new covenant, he would cover. Não é interessante isso? Na Interesting. velha aliança, os judeus chegavam com o cordeiro e se o cordeiro fosse aceito, The Jewish people would come in the old covenant if the lamb was accepted. eles tinham perdão garantido por um ano. They had forgiveness guaranteed for the whole Depois year do sacrifício daquele cordeiro. after the sacrifice of that lamb. Mas nós temos crente hoje que ele não tem senso de perdão nem por um dia. But we have Christians in our days that they don't even understand the forgiveness for one Ele year. vive debaixo de condenação Because constante. they live under constant condemnation. E ele está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do And mundo. they are under the blood of the Lamb of God that takes away the sin of the world. Você não me ouviu? Você está Didn't hear debaixo me. do sangue do You Cordeiro are que tira under o pecado do The mundo. blood of the Lamb of God that takes away the sin of the pastor, world. mas eu peco ainda. Oh, but I still commit Eu sins, também. Pastor. Me too. Mas tudo é uma questão. Então, você há de convir comigo algo. Então, So you have to que você understand não tem something. diferença There's no para os hebreus difference da velha aliança. between you and the Hebrews from the old covenant, Você right? peca, You sin, eu peco, I sin, eles pecavam. they used to sin, Certo? right? Agora, eles chegavam com um animal, um cordeiro, e entregavam para o sacrifício. But they would bring this animal, the lamb, and would give for the E esse sacrifice. sacrifício era suficiente por um ano inteiro. And the sacrifice was good enough for the whole year. Só daqui a um ano que eles voltariam. And they would come back in 1 year. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Nós somos os mesmos, We are the same, certo? right? Agora tem que ter uma diferença aqui então.
But there has to be a difference then. Um é o sacrifício que eles faziam. One is the sacrifice that they used to make. O outro é o sacrifício que foi feito por mim. Another is the sacrifice that was made for me. A diferença está no The sacrifício. difference is in the sacrifice. A diferença está nos The cordeiros. difference is on those two Cordeiro é lambs. temporário. One lamb is temporary. Cordeiro só apontava para aquele que haveria de vir. One lamb was pointing to the one that was O outro to come. cordeiro é o real deal, ele é o verdadeiro. And the other one is the real deal. Ele é o cordeiro que foi morto antes ou na fundação do mundo. It was the lamb that Aleluia. was given, that died before the foundation of the world. Então preste atenção. So listen, Se nós vivemos e praticamos coisas que os hebreus praticavam, if we live and we practice the same things that the Jewish people used to nós practice, estamos na mesma, we are on the same boat porque todos pecaram, because we all sinned. não é verdade? Right. Todos pecaram. We all Se alguém sinned. chega e fala, eu não tenho pecado algum, So if someone comes and says, I have no sin, de acordo com a Bíblia, já é mentiroso. according to the Bible, Todos is nós already pecamos. lying because we all sin. E vamos continuar pecando. We will continue to sin. É verdade. True. Talvez você ache que não. Maybe you think no. Você sabe que não, né? Você sabe que você vai pecar. No, you know. You know you will sin. Minha esposa sabe disso. Tem vezes que tem pessoas para a igreja e eles me colocam num pedestal como se fosse a última bala, a bala que matou o Kennedy, né? Que o pessoal fala. My wife knows that some people come to the church and they're like, "Oh, you're like the last bullet that killed the Kennedy. You know, you're Você é too much." demais, pastor. Oh, you, pastor. Não, pastor, você é demais. Oh, you, pastor, you're just. Não, you're the pastor, man. olha, não existe alguém como No, você. there's no one like you, pastor. Aí eu falo para ele, falo assim, eu não pisei na bola com você, eu vou pisar ainda. And then I tell this person, well, if I haven't disappointed you, I will. Então prepare esse discurso quando você estiver com raiva de mim. So get your speech ready when that happens. Quando eu te passar raiva, When I você vai make you falar, angry, pastor, você é demais. you say, "Oh, pastor, you are the man. Pastor, como eu amo você. Oh, how I love you, pastor." Porque todos nós vamos falhar. Because we will all fail. Então ninguém pode bater no peito e falar, eu não peco. So no one can say, "I don't Nós sin." pecamos. Yes, we commit sin. A diferença é que hoje nós estamos debaixo do sangue do The Cordeiro. difference is that we are now under the blood Há of 2000 the anos Lamb. atrás, ele morreu em nosso lugar. Because 2,000 years ago, he died in our place. E ele derramou um sangue puro por nós. Shed his pure blood Sangue for us. inigualável. It's like no other. Sangue que não existe outro igual. No other blood like E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele entregou o sangue de uma vez por todas por The Bible nós. says in Hebrews, he gave his blood once and for Aleluia. all. Hallelujah. Então você tem que viver com a consciência de que você é perdoado. So you have to have this conscience all the time. You are Porque forgiven. o escritor de Hebreus fala que Jesus não tem como morrer de novo, igual os The touros writer lá. says that he cannot die again. É um sacrifício It's one sacrifice. de uma vez por todas Once and for all. para perdoar todos os pecados. To forgive all of our sins. Você é perdoado. You are forgiven. Você vai pecar amanhã. You will sin tomorrow. Você já está perdoado amanhã. You've been Ah, forgiven. pastor, não prega isso que vai virar uma bagunça a igreja. Pastor, don't preach that. The church will become Não, a eu tô mess. aqui te lembrando que você está debaixo da graça. No, I'm here to remind Sabe you, por quê? you are under grace. Porque You know quando why? você pecar, o Because- diabo vai fazer a parte dele de te acusar. Whenever you commit sins, the devil will do his part. He will accuse you. Quando você peca, você sabe disso. And you know it. Primeira voz que vem na sua mente The first voice that comes in your mind. ainda diz que é crente. Oh, yes. And you say Ontem you're a estava lá Christian. levantando a mão. Oh, yes. You were raising your hands in church Hoje está yesterday. aqui brigando com a esposa. And now you're here fighting with Vou your usar, wife. vou usar você como exemplo, porque ela não está aqui. So your wife is not here. I will put you É porque as já my pensou, example. se eu uso o exemplo, ela olha para ele e fala. Can you imagine if I take him as Aí my pega example? mal, aí pode dar problema The depois, Julião. wife looks at him and is like, Eu não vou usar o Julião como So exemplo, I'm porque a not gonna Lânia tá pick ali. Julião, no. Aí o Martins vai e briga amanhã com a Because Larissa. Dá uma Martins, bronca. tomorrow, they have a discussion, a fight, with Larissa and him. E aí ele peca, ele ira ao ponto de pecar. So he gets so enraged. Porque tem como irar sem pecar. He commits a sin. Porque Jesus falou, irai-vos, mas não pequeis. Because you can get mad but not commit a sin. Mas aí ele peca. But he sins. Aí vem a voz. And the voice comes. Ontem estava lá cantando, You santo, were santo, singing santo. yesterday, right? Holy, holy, Olha aí holy. agora, não But dura um look dia. now. Ainda diz que é crente. And you say you're a Christian.
Isso não é voz de Deus. This is not God's voice. Esse é o acusador. This is the accuser. É o acusador. The accuser. Sabe o que o Espírito Santo fala? You know what the Holy Spirit says? Meu filho, My son, você é perdoado. you've been forgiven. Se entrega. Just surrender. Volta os seus olhos para mim. Turn your eyes Volta to seu me. coração Turn para your mim. heart to me. Sabe? Eu posso pregar lei aqui para você, como eu já preguei muitas vezes na minha vida. I can preach law to you as I did so many times during my life. Mas você sabe de uma coisa? But you know something? A lei não traz vida. The law does not bring life. Se a lei gerasse vida, If law was able to generate life, o apóstolo Paulo the Apostle Paul não era um perseguidor da igreja quando ele era Saulo. would not have been persecuted by the church. Porque Saulo perseguiu a igreja porque ele amava a lei. Saul persecuted the church because he loved the E ele law. teve um encontro com o Senhor. Then he had an E o encounter Senhor with the falou para Lord. ele, por que você me persegue? And then God asked him, why do you? Jesus apareceu para ele, persecute por que me? você me persegue? Jesus asked him, Não, estou why? te perseguindo, são os infiéis. Well, but it's not you, it's the Em outras unfaithful palavras, é a ones. minha igreja, é o meu povo. But he said, no, you're persecuting E esse me. cara que era zeloso da lei, And this guy that was zealous of the law se torna o pregador da graça. became the preacher of grace. E ele fala, eu não tenho vergonha do evangelho. And he says, I'm not ashamed of the Ele gospel. não falou, eu não tenho vergonha da lei. He didn't say, I'm not ashamed of Ele the falou, law. não tenho vergonha das boas novas da salvação He do said, Senhor. I'm not ashamed of the good news of Porque the gospel of the Cristo Lord. cumpriu a lei em nosso lugar. Because Christ fulfilled the law in E our hoje place. nós somos livres do pecado Today porque we're free Ele nos libertou da lei. from sin because he set us free from the Eu law. já saiu bastante da minha palavra. I'm going out of my message right now. Mas preste atenção. But listen, Você pode pesquisar na Bíblia depois. A Bíblia fala que o aguilhão, a força do pecado é a lei, não é a graça. because the Bible says that the strength of the law, the strength of the sin is the law, not grace. Vou voltar aqui no Martins. Let's go back to Vixe, ele Martins. falou vixa. Então o Says- Martins So- pecou. So Martins committed a sin. Quando ele peca, When he O que commits que a a lei sin, fala? what does the law say? pecador, Sinner. está em falta, You're lacking something. você é um devedor, You owe. você não presta, You are no good. você está desqualificado. You're A lei disqualified. fala isso. That's what the law says. A lei fala The isso. law says Mas se ele estiver em that. Cristo, But if he's in Christ, todas essas coisas all of these things foram colocadas sobre Cristo na were cruz. placed upon Christ on the A cross. nossa culpa foi colocada sobre Cristo Our na cruz. guilt was placed A nossa upon condenação Christ. foi colocada sobre Our Cristo na cruz. condemnation was upon him on the Ele cross. se tornou pecado por nós, He became a sin for us. para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. So we could be made righteousness of God. 2 Coríntios 5, 21, eu acho. 2 Corinthians 5, I believe verse 21. Vocês estão bem? You guys doing good? Glória a Deus. Glory to God. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Quem foi o único que não pecou? Who was the only one who never sinned? Fala Jesus. Jesus. Mais forte, Jesus. Jesus. O único que não pecou. The only Mas one. esse único que não pecou, o Cordeiro de Deus, But the only one who ele never foi feito sinned, pecado em nosso lugar. he became a sin in our place. Porque quando você recebe a salvação, Because when you receive as salvation, boas novas do Senhor, the good news of the que Lord, Cristo Jesus morreu em seu that lugar, Christ Jesus died in que your ele place, pagou o preço que era para você that pagar, he paid the price that a was for you to pay, morte. the death, e ele ressuscitou ao terceiro and he dia. rose again on the E se third você day. apenas receber a salvação And de if graça you only receive it for free pela fé, by faith, você é salvo. you're saved. Uma vez que você faz isso, Once you do it,
Você é nova criatura. You are a new creation. Você é a justiça de You Deus em are the Cristo righteousness of Jesus. God in Christ Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o The Cordeiro, one who knew no sin, the Lamb. ele o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. He was made sin so we would become the righteousness of God. Agora volta no versículo 18 para mim. On verse 18, Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus E Christ. nos deu o ministério da reconciliação. Has given us the ministry of reconciliation. Então está aqui o Daniel. So Daniel is here. O Daniel foi reconciliado com Deus através de Cristo. Daniel got reconciled with God through Christ. E uma vez que ele foi salvo por causa do evangelho, And once he got saved through the gospel, ele recebeu o ministério da he reconciliação. received the ministry of reconciliation. Como é que é isso? How is that? É só falar para os outros o que você experimentou. You just share with others whatever Jesus you morreu em meu lugar. experienced. Jesus died in my place. Jesus morreu no meu lugar Jesus e died. ele pagou meu preço. He paid the price that was for me to E pay. a única coisa que eu fiz foi receber. The only thing I did is I received. E se você receber, And if you o preço receive, foi pago por você. the price was paid for you. Você não precisa viver desse jeito. You don't have to live this way. Você pode ser livre do pecado. You can be free from Você sin. pode ser livre da mentira. You can be Você pode free ser from livre da the lies, condenação. from condemnation. Ah, o que eu preciso fazer? What do I have to O do? preço já foi pago. The price was Você precisa paid. receber. You only need to receive. Não é receber e cumprir a lei. It's not to receive and receber. then fulfill the law. It's to É receive. receber. It's to receive. Uma vez que ele faz isso, ele está exercendo o Once ministério da He reconciliação. does this. He is executing the ministry of reconciliation. Olha o ministério da reconciliação, versículo 19. In verse 19. A saber, que Deus estava em Cristo. That is, that God was in Christ. Onde? Where? Tem um endereço aí. Onde? There's an address. Fala em Cristo. In Christ. Reconciliando Reconciling consigo o mundo, as pessoas do mundo. the world to himself. E não imputando aos homens as suas transgressões. And not imputing their trespasses to them. Em Cristo, In Christ, Deus não joga a culpa do pecado do Martins sobre o Martins. God is not placing Martin's sins, the faults of Martin's, Porque o Martins On colocou a confiança dele no Senhor. because Martin's placed his trust in the Lord. Deus então já colocou o peso do pecado dele sobre Cristo na So cruz. God has already placed the weight of the sin upon Jesus Então on onde the está o cross. problema? Where is the problem Por then? que a gente continua pecando, a gente Why continua avacalhando? Por que nós somos assim? Do we Vivemos debaixo de continue condenação. to live under condemnation, sinning? É porque nós não entendemos que nós somos a justiça de Deus em Cristo Because we Jesus. don't get it, that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Deus reconciliou consigo mesmo a God nós. reconciled us to E Ele nos deu o himself. ministério da And he reconciliação. gave us the ministry of E esse ministério reconciliation. da reconciliação é que Deus não imputou o pecado nas nossas vidas. And the ministry of reconciliation is that God did not impute our trespasses to Imputar us. é acreditar. He did not credit our sins to us. Então eu encontro o Daniel. So I find Daniel. O Daniel me deve Daniel owes me muito dinheiro. a lot of money. Aí eu decido, pela minha graça, So because I'm graceful, I decide perdoar o Daniel. to forgive him. O que é isso? What is this? Fala, isso é misericórdia. Say that's mercy. Fala, misericórdia. That's mercy. Misericórdia é eu não dar para o Daniel o que ele merece. Mercy is not to give him whatever he deserves. Ele merece um processo, He deserves to be sued. ele merece ir para cadeia, He deserves to go to jail. perder o seu carro, Lose his car. eu tomar a casa dele para ele pagar a dívida que ele tem comigo. Lose his house to pay for his Mas eu debt. decido então falar, não, Daniel, você não precisa me pagar não. But then I choose not to
I choose to forgive him. You don't have to pay for the debt. Misericórdia. Mercy. Entenderam? Understand? Só que aí eu vou além. But then I go beyond this point. Além de perdoar o Daniel, You know, besides forgiving him, eu pego 20 milhões de dólares e dou para o Daniel. I take $20 million and give to Daniel. Eu credito o Daniel. I credit to his account. Eu imputo no Daniel. I input Imputar, em inglês faz... into his life. Você sabe, qualquer computador tem um input, né? You know, every Input, computer colocar. has an Então, input. olha só, input. Então, olha Input. só, eu não só perdoei ele, I not only forgave him, mas agora eu But fiz now- dele rico. I made him filthy rich. Ele era devedor. He owed me. Ele tinha que perder tudo. He needed to Ele lose tinha it que apodrecer na all cadeia. and rot in Mas eu hell. perdoei. But I forgave Mas eu him. não só perdoei. Not only Agora eu fiz forgave ele him, rico. but now he's filthy rich because of me. Isso é a graça. That's grace. Isso é a graça. That's grace. Misericórdia e graça andam Mercy juntos. and grace walk together. Cristo Jesus não só te perdoou, Christ Jesus have not only forgiven you, mas ele te fez filha. but he made you a child Mas of não God. só filha. Not only a Ele child, te fez herdeira. he made you an heir, Herdeira de Deus. heir of God, E co-herdeira com Cristo. co-heir with Christ. Amém? Amen. Justa. Just, Justa. Não tem just, pecado. Mas não é só sinless. não tem pecado. Not only without É sin, meu filho. my child. Então o Martins agora, quando ele falha com a Larissa, So when Martins fails against Larissa, e o diabo vem acusá-lo, and the devil comes e to antes o accuse diabo him, conseguia fazer ele ficar uns 3 dias acusado, ele não conseguia abrir a boca oh, dele para and orar. beforehand, you know, the devil Quando was ele ia able orar, to ele shut his falava, mouth, não sei, eu não mereço orar. and he wouldn't even be able to pray. Aí ele vem pro culto, ele fica meia hora aqui só pedindo perdão de And then he joelho. comes to service and he's now, you know, half an hour just asking for Deus. forgiveness. God. Agora, quando ele peca, Now when he commits a sin, ele fala, e a says, voz vem mentir na mente dele. and the Você, voice comes tá again. vendo? Você não presta. to lie to him, Ele abre a boca e fala, he opened his mouth and eu sou a said, justiça de Deus em I Cristo am the Jesus. righteousness of God in Christ Jesus. O justo vive pela fé. The just will live by faith. Eu vivo pela fé em Cristo I live by Jesus. faith in Christ Eu Jesus. não sou o pecado que eu I cometi. am not the sin that I've committed. Você está vendo que o evangelho não faz desviados? You see that the gospel does not produce people Backsliders. that does not produce backsliders. O que produz desviado é a lei. What produces backsliders is the law. A pessoa peca, some da igreja. Deixa de ir na célula. Because a person commits sins and then they leave the church. They stop going to a life Não, group. é aí que você tem que ir para a célula. No, that's when you have to go. E é aí que você tem que levantar a mão santa. That's when you have to raise your E holy falar, o hands. Cordeiro morreu por mim. And Eu say, sou "The livre do Lamb pecado. Eu died não for aceito me. pecado. I'm free from sin. I don't Ah, pastor, você está accept falando que this." pecado não tem consequência. Oh, so the sin claro has que no tem. consequence, Pastor. É claro que Of course there's consequence. Você rouba dinheiro, You steal money, você vai para cadeia. you get caught. If you get caught, you go to jail. O Senhor não te condena, o homem condena. The Lord does not condemn you, but the man will. Você traz Man. sua esposa You bring your wife, e ela não está tão cheia do Espírito Santo, ela decide não te perdoar. and then she's not too filled with the Holy Spirit, and then she decides she's not going to Você sabe que forgive isso é you. roleta russa. Marido, você não pode pecar nunca. Porque é uma roleta russa. Vai que sua mulher está carnal aquele dia. It's Russian roulette because you don't know if the wife is carnal or Não spiritual faça that isso. day. So don't do it. Não faça isso. Don't do it. Na hora que você está sendo tentado, você abre a boca e fala, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. When you get tempted, you say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Lá em Goiânia aconteceu algo um dia com um irmão. In Goiânia, this thing happened with a brother. Muitos anos atrás. Ele veio na nossa igreja, Many inclusive. years ago, he was here with us once. Ele decidiu trair a esposa dele com uma mulher, uma colega de trabalho. He decided he was going to betray his wife with this colleague, this E ele friend foi para um from motel work. com a mulher. So he went to a
motel. It's like a special hotel E aí in Brazil. a mulher foi tomar banho e ele ficou na cama. So the woman left to take a shower and he stayed on the bed. E sabe o que ele começou a fazer? You know what he began to do? Ele começou a orar. He began to pray. Ele começou a falar: Senhor, eu estou dentro do motel. And he was saying, Lord, I'm inside O this senhor sabe que eu motel. estou aqui dentro desse motel com aquela mulher que não é a minha. You know I'm here with that woman. She's Eu not preciso mine. do Senhor. I need you. Eu preciso. O nome dele é Silas. His name is Silas. Outro Silas. Another Silas. Another Silas. Senhor, aquela mulher que está ali não é a minha. Lord, that woman that's right there is not mine. Mas eu estou aqui no motel com ela. But I'm here with Eu her. preciso do Senhor. I need you. E ele começou a orar em línguas. He began to speak in tongues. E ele falou: eu tenho que sair daqui agora. He said, I need to leave this place right now. Vestiu a roupa dele. He got dressed. E a mulher está lá tomando banho. Ele chegou e falou: veste sua roupa. The woman is taking a shower. He's like, get dressed. Falou: o quê? Você está doido? Like, are you crazy? Eu estou doido? Não, eu sou crente. Veste sua roupa, He's nós like, estamos no, saindo I daqui am agora. not crazy. I'm a Christian. You get dressed. Right now we're leaving. O quê? What? Eu vou largar você para trás, você fica aí. Ele, ó, cascou I fora. will leave you behind then. And then he just left. E confessou para a esposa dele. He went home. He Confessou para o confessed to his pastor, wife. foi na esposa e He confessou. confessed to his pastor. Passou um apuro com ela por muito tempo. Oh man, they went through a hard time. Mas no coração ele pecou, não consumou. In his heart, he sinned. He did Mas você há not. de convir comigo. But you have to agree with me. Seria muito pior se ele tivesse consumado. It would have been worse if he had done it. Por que eu gosto dessa história desse irmão? Why do I like this story? É que você não precisa pecar, não. Você Because you pode don't clamar a Deus. have to do it. You need to cry out to God. Às vezes você está bem perto do pecado, você pode clamar a Ele. Yes, if you are near that sin, cry Às vezes, out to God. às vezes você já começou a ver o vídeo, pode clamar a Ele. Yes, you begin to watch that Às vezes video. você já está vendo a Cry foto, out. clama a Ele. Yes, you are Fala, Senhor, eu sou watching. crente, eu sou filho do Senhor. Cry out Isso and say, aqui não é compatível com quem eu sou. Eu rejeito isso na minha Say, vida. I am your Senhor, a minha child. vida é sua. Eu sou a This justiça is de Deus not em Cristo compatible. Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Seja lá qual tipo de pecado for. Whatever sin. Clame o sangue, Just busque o cry Senhor, out. Seek dependa the dele. Lord. Depend Eu não on me him. envergonho do Evangelho, I am not porque ele é o ashamed of the poder de gospel. Deus para a salvação. Because it is the power of God for salvation. A salvação é algo muito básico. Salvation is very basic. O homem não pode salvar a si mesmo. Man cannot save Fala, himself. eu não posso Say, I can't me salvar. save myself. Deus é santo e justo. God is holy and just. E ele tem uma condenação para todos aqueles que são imperfeitos. And he has condemnation for all those that are Todo imperfect. pecado tem que ser punido. Because every sin needs to be punished. Jesus Cristo é Deus, Jesus Christ is God. mas se fez homem. But he became a man. E ele morreu na cruz em nosso He lugar. died on the cross. A in our morte place. dele na cruz foi por nós. His death on the cross was for us. Você conhece o versículo? You know the verse. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele Because God loved the world so Ele much deu o that he seu único gave filho, his only son, para que todo aquele que nele For crê não whoever morra, believes in him, mas tenha a vida do eterna. not perish but have Todo everlasting aquele life. que nele crê. Whoever believes in Aí him. vai para o meu outro ponto, nós recebemos a salvação é de graça. That's my point. We receive it freely. Escuta o que eu estou te falando, não é salvação mais dízimo para ser Listen, salvo. you don't need to tithe in order to be saved. Não é crer e confessar e ser dizimista. It's not believing, confessing, and being a Não é tither. crer, confessar e Not nunca believing. mais pecar. Confessing and never committing a sin anymore. O que te difere do mundo é porque você é filho de Deus. What differs you from the world is O that sangue you are do a Cordeiro child está of God. sobre a sua And the vida. blood of the Lamb is upon Você you. é nova criatura. You are a new creation. Você não ama o pecado. You don't love sin. A diferença, eu tenho falado isso vez após vez. I have been saying this Se again você and again. ainda ama o pecado, é porque você não nasceu de novo, você tem que se entregar para If Cristo. you still enjoy Porque sinning, quem nasceu de novo you're é not born alérgico ao again. pecado. Because if you're born again, you're allergic to sin. Alérgico ao pecado, você não gosta de pecar. You hate sinning. Não é, Luiz? Right, Luis? Se você é alérgico ao pecado, você não gosta de pecar. If you're allergic to sin,
You hate Você não se sinning. sente bem com o pecado. You don't feel well Mas o when que eu you estou te sin. falando hoje é que ao invés de sentir condenação, volte-se para Cristo e fala: eu recebo a salvação disso. Deus me tira dessa. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que eu não vou pecar mais. Eu preciso do Senhor para não pecar. Eu confio no Senhor para não pecar. Eu não tenho força para isso. What I'm saying here is that you don't have to feel condemned. You can turn your heart to Him and say, Lord, I don't need this. I don't want this. Just set me free from this. Romanos 6:23. Romans 6:23. Porque o salário do pecado Because the wages of sin é a morte. is death. Fala, o salário do pecado Say, the wages of sin é a morte. is death. Salário, The wages, morte. death. Pecou, You sinned, é obrigado a pagar. you're obligated to pay. Você sabe que nenhum pecado é impune? No sin goes unpunished. Nenhum pecado é impune. No sin goes unpunished. Por isso que Cristo teve que morrer. That's why Christ had O to seu die. pecado não foi impune. Your sin didn't go unpunished. Por que que Deus perdoou o Daniel? Why did God forgive Por que que ele estendeu Daniel? misericórdia e graça? Why did He give him His grace and mercy? Porque o preço foi pago por outra Because the pessoa. price was paid from by another Cristo person. Jesus pagou o Christ preço. Jesus paid the price. Cristo Jesus pagou o preço. Christ Jesus paid the price. O salário do pecado é a? The wages of sin, O salário do pecado é a? wages of sin is death. Mas para por aí? But it stops there? Para por aí? Does it stop there? Como é que continua? What do we have after? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, But the nosso gift of Senhor. God Aleluia! is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dom, talvez dom gratuito, você fica assim, gift of God, o presente de Deus. In Portuguese is a little A salvação hard é to um presente. understand, but it's a gift. Você não pode of God. comprá-la. You can't buy. Você não pode comprá-la. You cannot buy Você não pode salvation. merecê-la. You can't even deserve. Ninguém merece salvação. No one deserves to be Todos saved. pecaram, pode vir, Cristo. Because Todos we pecaram. all Todos sinned. pecaram. We all Todos pecaram. sinned. Todos pecaram. We all sinned. A questão é: o justo vive pela fé, But the just lives by faith porque ele recebeu because he received o presente. the gift. Não tem mérito em receber presente. There's no merit when you receive a gift. Não tem mérito. No Tem merit. gente que quer colocar o mérito em si mesmo e fala: mas é porque eu criei. Some people want to place the merit on them. It's like because I believed. Posso colocar a salvação no nosso exemplo aqui de outra maneira. And I place salvation now in our example, in another way. A salvação Salvation é o mendigo is like a beggar recebendo received de graça freely uma herança milionária. a multi-millionaire inheritance. É um mendigo. Just a beggar. Tudo que ele fez foi só receber. All he did was to receive. Por que a gente canta glória, toda glória? Why do we keep singing porque all the glory? É dele, por ele e para ele. It's because it's his. It's because of him. It's for him. É dele, por ele e para ele. His, because of him, and it's for him. Então eu quero te falar nessa manhã. So I tell you this morning, Quando você pecar, whenever you commit a sin, quando você for tentado, when you feel tempted, corra para Deus. run to God. Corra para Deus. Run to God. Corra para o Pai. Se Run você to the nasceu de Father. novo, corra para o Pai. If you're born again, run Se to the você não Father. nasceu de novo, If você you're tem not born que again, receber a you salvação. have to receive O salvation. céu é um presente. Heaven is a gift. Meu pai brincava, sempre My father brincou used to joke. com He even esposas still does. de tios meus que davam muito trabalho. Meus tios davam muito trabalho. My uncles, he would mess up a lot, and Meu pai falava assim: essa aí, quando morrer, ela vai para o céu sem parar no sinaleiro. he would joke and say, the wife when she dies, she's going straight, she's shooting up to heaven. Não vai
vai nem parar num sinal. Not even gonna stop in a light. At a light. Isso é merecimento. That is deserving. Ninguém merece o céu. No one deserves heaven. É só pela graça. Only by Salvação grace. só pode ser recebida. Salvation can only be received. Eu conheci recentemente um influencer lá do Brasil I recently met this influencer from Brazil, e ele me contou o testemunho de salvação dele. and he told me his testimony of the day he got saved. Alguém estava evangelizando ele e falou para ele, foi indo, esse cara que evangelizava ele cansou dele. So someone used to evangelize him, but then there was, time passed by and he got tired of Porque ele sempre falava, não, eu não creio. He Eu não was creio. always saying, I don't believe, I don't believe. E essa pessoa que estava evangelizando ele, um dia falou para ele, falou, faz o seguinte, fala com Deus com sinceridade. And then this Faz person teste just com Deus. told him one day, you know what, just speak with God, just do a test, whatever. Aí ele entrou no banheiro da casa dele So he went in the bathroom, e eu não posso his house. repetir o que ele falou para Deus nos termos que ele falou para Deus. And I can't repeat the terms that he used, but he spoke to God. Porque a cada 3 palavras, 2 eram palavrões. Because every 3 words, one was like a curse. E ele falou, Deus, Pois você é. é... Say, God, you are, Porque eu tô aqui, eu tenho 8 milhões de seguidores. because here I am, I have 8 million followers on social media. Se você se revelar para mim, eu vou falar de você, eu vou te fazer famoso. And if you reveal yourself to me, I will make you famous. Então, So, eu vou te dar 7 dias para se revelar a mim. I'll give you 7 days to reveal yourself to me. Porque aí você vai ver. Because then you will see. Aí nós vamos... Then we're gonna 7 dias. 7 days. Ele falou que durante os 7 dias, toda And he pessoa que ele said- encontrava, During these 7 days, every person he would meet, ele ficava assim, será que é agora que meu sinal vem? he would be, is this the sign now? Is the sign coming Eu now? amo isso. Isso é ateu. Ateu, ele é ateu graças a Deus. Because you know how atheists are. They are atheists Ele thanks falou, to sou God. ateu, graças a Deus eu sou Oh yes, ateu. I'm an atheist. Thanks to God. Então, durante 7 dias ele ficou. So during 7 days, he was like, Nada. nothing. Aí ele pegou, não existe. And then he Não aconteceu. said, because he does not exist. No 8º dia, On the 8th day, alguém manda um recado para ele. someone sends him a message. Deus manda te falar God asks me to tell you, que ele ouviu a sua oração. he heard your prayer. Quando você entrou no banheiro When you went in your e bathroom, você falou isso, and you e said isso, this, e isso, and this, e isso, and this, e isso and para this ele. to him. E ele manda te falar And he is telling que you ele te ama, he loves you. que Cristo Jesus morreu por você na Christ Jesus cruz. died for you on E se the você cross. receber, ele te dá If salvação de you graça. receive him, he gives you salvation Naquele for dia ele free. se entregou ao Senhor. On that day, he gave his life to Christ. E ele falou para mim, And he told me, estou eu aqui, here I am, achando que sou bam bam bam, thinking that, oh, I am all that, que Deus precisava de mim. that God needed me. Ele esperou até o 8º dia He waited for the 8th day para me mostrar que é eu que preciso to dele. show me that it is I Que ele não who precisa de need nada him. de mim. He doesn't need anything. Nada. Nothing. É ele que me dá tudo. He gives me everything. Isso é a salvação. That is salvation. Isso é a salvação. Deus That é is salvation. real. God is real. E eu amei quando ele me falou isso. Eu falei, Tiago, Zé, eu falei a semana passada. And I loved when he said that because I said, even last week, A semana passada eu Last preguei week. sobre isso, sobre ser sincero diante de Deus. I preached about being honest Fala com before God. sinceridade. Just speak with Fala God. com sinceridade com Be Deus. honest with God. Faz igual aquele cara no motel. Deus, que a mulher tá ali, eu trouxe ela pra cá, mas eu sou seu filho. Do it like the man did Faz in the igual motel. ele. Eu quero que o Senhor se revele. Se o Senhor existe, eu quero que o Senhor se revele a mim. I am your child. Just reveal yourself to me. Deus, eu creio na sua God, I palavra. believe in your E eu word. confio na sua palavra. Muda a minha história. Trust your word. Usa a minha Change my vida. life story. Use my life. Usa a minha vida. Use my life. Restaura o meu casamento. Restore my marriage. Sabe de uma coisa? A salvação Salvation.
Achar que ter mérito na salvação To think that there's any merit é a of mesma you coisa de creditar a Lázaro o crédito dele ter sido ressuscitado. in salvation is like Lazarus being credited for his Lázaro estava resurrection. morto há 4 dias. He was dead for 4 days. Já fedia. He was stinking already. Não, já estava em decomposição. He was decomposing. Jesus chegou. Jesus arrived. Jesus falou. Jesus spoke. Jesus falou, remove a pedra. And Jesus said, Lázaro remove the vem para stone. fora. Lazarus come Jesus out. falou, tira as Jesus ataduras. said, take the A bandages obra é out. dele. It's his work. A obra é dele na sua vida. It's his work in your Não life. viva debaixo de condenação achando que Don't você é que está fazendo a obra. Não, é ele. Só under confia nele. condemnation, thinking you are doing the Você work. clamou a ele um dia e ele te salvou. You cried out one day, he Você saved you. pode clamar que ele te liberta do pecado. You can cry out, Você he pode sets clamar you que ele free from restaura a sin. sua vida. You can cry out, he can Você restore pode your clamar life. que ele abre portas. You can cry out, he Você will open pode the clamar door. que ele cura. You will cry out, he will heal you. Todas as coisas cooperam para All o bem things daqueles que amam a Deus, Work for the good daqueles of que those são chamados that segundo o love seu God, propósito. are called Todas as according coisas to his cooperam para o bem purpose. daqueles que amam a Deus, All things work for the good of daqueles que those são chamados segundo o seu that propósito. love God and are Todas called as coisas, according to his todas as purpose. coisas All things irão cooperar para o seu bem. will work for your good. E você há de convir comigo. And you have to agree with me. Eu já tive em momentos da minha vida And I've been in situations que like eu that, falei isso para Deus. that I said this to God. Não sei como é que o Senhor vai transformar I isso don't em know. alguma coisa boa, não. How you're gonna transform this into a good thing. Mas o Senhor falou. But you said it. E eu quero te falar que Ele transformou. And I tell you, he transformed. Ele transformou. He did transform. Então eu gostaria que você orasse agora. I would like for you to pray at this moment. Talvez você esteja aqui ou você esteja nos assistindo. You might be here today or Não watching. estou falando de estar numa igreja, de ser membro de uma célula. I'm not talking about being a member in a church or a Estou life falando group. de você receber a salvação de graça. I am talking about you receiving salvation for Romanos free. 10:9 fala que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, Romans 10 verse 9 says that if you believe in your heart and speak with your mouth que Cristo Jesus foi ressurreto dentre os mortos, rose from the dead, você será salvo. you will be saved. Porque com o coração se crê, Because with the heart we believe, mas com a boca você with confessa the a mouth, respeito da salvação. we confess about salvation. Bota Isaías 64:6, eu vou ler em português primeiro. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaiah 64 verse 6. But we are all like an unclean thing, and all our unrighteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Romanos 5:8. Romans 5. Mas Deus verse prova 8. o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. 2 Coríntios 5:17. 2 Corinthians 5. Isaías fala que Verse 17. não há nada de justiça em nós. Isaiah Tudo é says, trapo, tudo é everything in vergonha. us is like filthy rags. Deus, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus morrer por nós quando nós éramos inimigos, pecadores. But Romans 5:8 says that He died for us when we were still sinners, His E enemies. assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram. Eis que se fizeram novas. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become Por que new. você é justiça de Deus? Why are you the Em righteousness Cristo of God? Jesus. In Christ Jesus. Porque você está em Cristo. Because you are in Christ. E em Cristo, And in Christ, tudo de ruim foi aniquilado. all that was
was extinguished. Ah, mas eu peco. Oh, but I commit sins. Se nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, homem. And if we commit sins, we have an advocate before the Father, Jesus Christ, the Nós man. temos advogado. We have an advocate. Nós temos intercessor. We have an Há um intercessor cordeiro no céu que There's a pegou o lamb livro in heaven. e He abriu took os the book. selos. He opened the seals. E o seu nome está escrito no And your livro, name is written on the no book. livro da vida. The book O seu of nome life. foi escrito com o sangue do Your cordeiro name de uma was vez written por with the blood of todas. the Lamb once and for all. Por isso que não há nenhuma condenação para você que está em Cristo That's Jesus. why there's no condemnation for Porque a you. lei do Espírito da vida Because the law of spirit and em life Cristo Jesus in Christ te Jesus livrou da lei do pecado e da set you morte. free from the law of Fala sin and aleluia. death. Fique em Say pé. hallelujah. Fique Can em we pé. all stand? Fala a lei do Espírito Say da the vida. law of spirit and A lei life. do Espírito da vida The law of spirit and life me livrou da lei has set me free do pecado e da morte. from the law of sin Fala a and lei do death. Espírito da The vida law of the me spirit and life libertou da lei has set me free do pecado e da morte. from the law of sin and death. Fala, eu sou livre. I am free. Cristo Jesus Christ Jesus morreu em meu lugar, died in my place. derramou sangue He puro shed his pure em blood meu lugar. in my place. E quando ele morreu na cruz, When he died on the cross, ele levou sobre he si took upon himself toda dívida, all the debt, todo o pecado, all the sin, toda condenação, all the condemnation, toda maldição, all the curse, as doenças. sickness. E ele me deu He gave a sua vida his life através do Espírito Santo through the Holy que Spirit habita em mim. that lives in me. E eu não serei condenado, And I won't be condemned porque eu sou filho de Deus. because I am a child of God. De uma vez por todas, Once and eu for sou all, filho de I am Deus. a child. Fui lavado pelo sangue do I was Cordeiro. washed by the blood of the Sou aceito pelo sangue do I'm Cordeiro. accepted because of this blood. Sou nova criatura. I am a new creation. Sou filho de Deus. I'm a child of Sou God. herdeiro de I'm Deus. an heir of God. Co-herdeiro com Cristo. Co-heir with Christ. Presta atenção. Listen, Isso tudo que você falou aqui, all that you just said, fala ele na hora que a acusação vier. say it again when Fala you isso get na hora que a accused. tentação vier. When temptation comes your way. Quando você, antes de você fazer ou depois de você fazer, fale. Esse é o Before you do it, Evangelho. or even after you do it, say it. E That's the se gospel. levante, Rise up, porque o diabo quer calar because the devil wants to quiet down. com condenação a sua vida. Quiet you down with condemnation. Mas Romanos 8 diz: But Romans 8 says, portanto, agora, therefore now não há nenhuma condenação there's no more para aqueles que condemnation estão em Cristo for Jesus. those who are in Christ Jesus. Não há nenhuma condenação, No condemnation. porque a lei do Espírito e da vida em Because Cristo the law Jesus nos livrou da of lei do spirit pecado and e da life morte. have Aleluia. set us free from the law of sin and death. Aleluia. Hallelujah. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Can we hold hands? Irmãos, essas verdades têm que ser faladas. You know, these truths need to be Fala spoken. essas verdades em voz alta essa Speak semana. up. Speak up. Fala essas verdades em voz alta. Speak Pega them esses up. versículos e fale em voz alta. Take these verses and speak them up during this week. Isso que eu compartilhei com você é o Evangelho. I just shared the E ele é o gospel poder with you. de Deus And the gospel para a is the power salvação of de God todo aquele que crê. for the salvation of all Fale para those as who believe. pessoas. Tell A this to dívida all the foi people. paga. The debt A was dívida foi paid. paga. The debt was Você precisa paid. receber só. You just have to receive. Creia e receba. A Believe dívida foi and receive. The paga. debt was paid. Seu velho homem morre Your old man dies quando você recebe salvação em when you Cristo receive Jesus. salvation in Christ Jesus. Ora agora pelo seu irmão e Now pela sua pray, irmã. pray for Declara em nome your de brother or Jesus. sister, declare in the name Espírito of Santo Jesus. traz revelação. Holy Marca as nossas Spirit, vidas, bring Senhor. revelation, mark Marca our nossas vidas, lives. Espírito Santo, nessa Holy semana. Spirit, during this Com a week, verdade do seu Evangelho. with the truth of your Senhor, eu declaro em gospel. nome de Jesus In the name of Jesus, que essa I igreja é uma declare igreja que evangeliza. this church is a church that evangelizes. Essa igreja é uma igreja que abre a sua This boca church is a church who opens e ela their fala para o mouth pecador: and they say to the sinner, você pode se arrepender e ter sua vida transformada. you can repent and have your Se life você apenas changed. receber, If you only receba a salvação receive que salvation Cristo te oferece. that Christ offers
offers E you, você será livre do pecado. you will be set free Senhor, from sin. usa o seu povo essa semana Use your people, Lord, para anunciar para os perdidos to announce to the lost que o Senhor veio buscá-los. that you came to Usa o seu povo seek. essa semana Use your people, para anunciar para os to condenados announce to the condemned que eles são perdoados em Cristo they've been Jesus. forgiven in Usa o Christ seu Jesus. povo essa semana Use your people para anunciar para aqueles que estão quebrados to announce to those that are broken que eles podem ter uma nova vida em Cristo they Jesus, have a new life in Christ Jesus. que o preço foi pago The price was paid. e a herança está pronta para ser The entregue, inheritance is ready to be given. que eles precisam voltar para a casa do Pai, They need to come back porque to o the Pai está de Father's braços house. abertos. The Father has Em His nome de arms Jesus, open. usa-nos essa semana. Use us, Lord. this Usa-nos essa week. semana, Use us, Lord. como o Senhor usou a Paulo. As you used Paul. E Paulo falou: eu não me envergonho dessa mensagem. Paul said, I'm not Eu ashamed não of me this envergonho message. dessa I'm mensagem, not ashamed of this porque não message. foi a lei que me salvou, Because the law did not save me. foi a mensagem que Cristo Jesus morreu em meu lugar, It was the message that ressuscitou em Christ meu lugar died in my place. e me salvou de He graça, rose again in my em place. nome de He Jesus. saved me for free. Fala bem forte: eu sou justo. Say I am just. Fala: eu sou Say I am a justiça the de righteousness Deus of God em Cristo Jesus. in Christ E eu Jesus. vivo pela fé, I live by faith, não no que eu faço, not of mas what I no que Ele do, fez por mim. but what He did Em for me. nome de Jesus. In the name of Aleluia. Diga glória a Deus. Say glory to God. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God.